Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Sol bonito, ainda que gelado, mas é bom poder estar entre aqueles que respiram e mais ainda aqueles que louvam ao Senhor. Abra comigo o texto do profeta Ezequiel. Convidar você a encontrar o texto do profeta Ezequiel no capítulo 18, neste desafio nobre e tão importante que é refletir sobre a figura paterna dentro do propósito de Deus e, claro, dentro dos papéis que a família e a sociedade nos impõem. Então, profeta Ezequiel, no capítulo 18, leitura do verso 1, seguindo até o verso 9. Ezequiel 18, verso 1 até o verso de número 9. Você encontrou? Amém? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. A ideia de que uma fruta comida fora do tempo, aquela sensação ruim nos dentes ou na língua, né? Ele usa a metáfora para dizer, olha, o pai fez algo que deveria sentir a consequência desse algo que fez, só que a consequência não veio no pai que comeu a uva fora do tempo, a banana fora do tempo, e sim a consequência veio sobre o filho, né? Então ele usa essa metáfora para dizer de que maneira as ações têm reações, né? Ou as ações têm consequências. Verso 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa sim morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, que ele acabara de citar, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo, sendo pai ou sendo filho, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Amém? O meu desejo é ser igual a meu pai. O meu desejo é ser igual ao meu pai. O título da nossa reflexão nessa manhã. No lugar do desejo, você pode também pensar a palavra sonho. Não aquele que você, quando está dormindo, né, ou descansando, e o seu inconsciente traz algumas memórias ou algumas imagens, sons e situações construídas meio que às vezes sem sentido. Por isso que a gente chama isso de inconsciente. Eu acho que no momento a palavra desejo, para aquilo que quero usar, cabe mais do que propriamente a palavra sonho. Então, se você quiser pensar em sonho, não seria aquele de quando você dorme, mas sonho na ideia de conquista, na ideia de objetivo. Desejo, por uma razão psicanalítica. Foi Jacques Lacan que trabalhou bastante o conceito de desejo, que o desejo, diferente de Freud, o que move o ser humano não é a energia da sexualidade. O que move o ser humano é a energia do desejo. Portanto, ele supera essa ideia de que tudo na vida humana tem a ver com a energia da sexualidade, até porque quando a gente perder essa energia, né, da libido, e o ser humano em algum momento da vida vai perder isso, sobretudo homem, por razões que vocês homens já sabem, vocês pais já sabem, a vida continua. Portanto, eu prefiro na ideia de Lacan a ideia do desejo e não apenas a ideia da energia da sexualidade. Quando Lacan fala da ideia do desejo, ele diz que o ser humano deseja desejar. E um teólogo que gosto muito, o teólogo alemão, Paul Tillich, diz que há um desejo volitivo.
Ou seja, o desejo volitivo é uma energia que faz com que você deseja sem saber, inclusive, o que está desejando. E é interessante quando a gente pensa na ideia do desejo, porque o desejo é o que nos move a continuar querendo existir. Lacan vai chamar de o desejo que nos faz viver. Quando a gente perde a noção de desejo, não, tudo está bom, não precisa mais, assim, a gente vai se apequenando, a gente vai se diminuindo, como que entrando no estado depressivo, porque a vida perde o sentido. O desejo de desejar nos tira de casa. O desejo de nos desejar nos tira da condição de conforto, de que tudo está bom. Então, o desejo de desejar nos faz quem nós somos. E aplicado isso ao conceito de eu desejo ser igual a meu pai. Tanto eu, pai, quanto eu, filho, aplica-se esse raciocínio que eu quero que vocês acompanhem comigo. Não é? Porque quando esse tema, eu desejo ser igual a meu pai, aparece numa reflexão, ou mesmo numa questão pessoal, numa questão individual, nos leva a uma reflexão seguinte: por quê? Quem é o seu pai? E aqui não tem a ver com a questão que também Lacan trabalha, a ideia do pai biológico. Porque o pai biológico não tem sentido, porque na sociedade humana, o pai que faz sentido é o pai dos símbolos. Quais são os símbolos que a figura paterna produz na sua existência humana e que, quando acompanhada, no caso, essa existência paterna, ou a existência desse homem, acompanhada de símbolos, esses símbolos vão sendo deixados para que a criança que está à sua volta, ou na ocasião que eu quero citar daqui a pouco, na ocasião em que muitas crianças ou muitos filhos acompanhavam esse pai, a ideia de que, na figura de um cesto, de um colhedor de cacau, e para ganhar por dia, ele tinha que encher o cesto, e quando ele enchia demais, o cacau ia caindo. Enquanto ele carregava, ia caindo alguns frutos pelo caminho. A ideia de que aquilo que vai ficando pelo caminho são os sinais ou símbolos que a figura paterna vai produzindo, e as crianças que estão acompanhando esse adulto, no caso esse adulto pai, vai pegando aquilo e descodificando, ou seja, aprendendo o sentido de cada símbolo que um homem, na figura de pai, produz. E desculpa, aqui insistir ainda na figura de Lacan, porque Lacan vai dizer, na comparação das figuras ou dos símbolos que um pai produz e que uma mãe produz. E aí é curioso, e vocês mães, né, vão se lembrar rapidamente, né, da identificação pessoal. Lacan usa a figura da mãe a ideia de um crocodilo, um crocodilo fêmea, né, que abra aquela boca enorme, né, depois de ter mastigado ali a caça, ela mastiga bastante e deixa aquele resto dentro da sua boca enorme, né? E vem o bebê, crocodilo, o filhote, e vai ali se alimentar. E aquela sensação é tão prazerosa, Bel, né, de cuidar do bebê, que ela passa a ser uma extensão, o bebê passa a ser uma extensão da própria mãe. Então a ideia de sempre segurar na cria, a ideia de sempre proteger. E a sensação é tão gostosa que a gente não quer, que a figura da mãe não quer soltar. E perde-se a noção de tempo. Daí aquela ideia de bebê. Meu bebê tem 25 anos. Como assim 25 anos? Né? Leila, como assim 25 anos? Né? Quer proteger o bebê. E aí o Lacan fala assim, mas o pai tem uma figura importante. O pai vem e coloca uma estaca nessa bocarra do jacaré, do crocodilo, para dizer o seguinte, olha, agora é comigo. É quando o bebê ou quando a criança vai sair da presença ou da proximidade da mãe e começa a acompanhar o pai. E aqui não importa o sexo, se é menino ou a menina. Tanto o menino quanto a menina precisam acompanhar o pai, porque numa linguagem saudável da vida humana, homem, mulher, macho e fêmea, ambos produzem papéis e símbolos importantes que formam a identidade humana. Uma criança que é
tirada dos papéis e dos símbolos que um homem na figura paterna produz, pode ter alguns problemas, ou vários problemas. E também a criança que é tirada da figura materna pode ter alguns problemas ou vários problemas. E para a gente ir na direção desse tema que eu quero compartilhar com vocês, eu quero falar um pouco da revolução que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea. E essa revolução não está começando, né, da década de 60 para cá. Quando a gente fala na revolução do anticoncepcional, onde se fala de revolução sexual, onde a mulher ou mesmo o homem passou a decidir quando teria filho e quantos teria. A revolução, eu costumo dizer, agora ensinando para os alunos na 7ª série, na escola, Renascença, a revolução começa na Renascença, no final do século XV, com o movimento da Europa, sobretudo na Itália, e essa revolução tem 500 anos e está acontecendo ainda, como na teoria da física quântica, que é aqueles que dizem que o universo não está totalmente formado, porque ele está ainda em expansão. Há alguns teóricos que trabalham a tese de que o universo ainda está em expansão, né? Tamanha aquela explosão, quem acredita na teoria do Big Bang, né, de 13 bilhões e 600 milhões de anos atrás, uma grande explosão, e a explosão é o efeito, né? Então imagina a força de uma energia nuclear. Então está ainda como se você estivesse sentindo o sopro ainda tão gigante. Eu costumo dizer que aquilo que aconteceu na Europa no século XVI, chamado de a Renascença ou mesmo a modernidade, ainda está processando os seus efeitos. Revolução industrial, tecnológica, e para não ficar enchendo a sua paciência com esse assunto, a revolução da identidade que nós estamos vivendo nesse exato momento em todo o mundo. O que eu quero chamar de revolução da identidade. Quem nós somos? Quem fabrica os papéis que eu devo aprender para aprender a ser, primeiro, um cidadão, para ser filho, para ser pai, trabalhador, patrão, empregado, percebe? Vizinho. Todos os papéis que nós, humanos, devemos aprender para reproduzir, para a nossa própria saúde emocional, saúde física, saúde social, mas também para continuar existindo e também deixando papéis, criando esses papéis para que outros, porque nós vamos morrer e outros virão atrás de nós. Então nós estamos vivendo uma crise de identidade. E a crise de identidade por conta das revoluções que ainda estão sendo processadas. Por exemplo, aqui mesmo na nossa igreja tem muita gente do interior de Minas. Aliás, quem aqui é de Minas ou os pais eram de Minas? Aí, já começa a contar ali, as mãozinhas vão levantando, né? Mas não só Minas Gerais. A razão, ou vocês, ou seus pais que vieram para cá, certamente tem a ver com o período de 70, 80 anos atrás, da Revolução Industrial no Brasil. Quando Getúlio Vargas começa a construir nas grandes capitais, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, as primeiras indústrias. Aí naquela avaliação de que a vida no campo é muito dura, muito pesada, e a ideia do sonho, do desejo de vir para a cidade, começa a haver a revolução da identidade. Portanto, irmãos e irmãs, a figura paterna não está mais solitária. Por quê? Porque agora ela é acompanhada de muitas outras figuras que participam da formação da criança. Como isso não está terminado, talvez aí a razão das crises que nós estamos vivendo, né, do modelo de vida que nós adotamos, como efeito ainda da sobrevivência no mundo moderno, sobrevivência no mundo revolucionário. Para isso, para não me estender, eu quero comparar a função de pai, o dever de pai, como a função que a gente encontra na natureza, sobretudo na Bíblia, da madeira chamada cedro. O cedro do Líbano, que tantas vezes o salmista, os profetas utilizaram. Por quê? Olha só, o cedro do Líbano, quando você planta a muda, em torno de 25 ou 30 centímetros, depois de 3 anos que ele tiver plantado, ele terá crescido 5 centímetros. 3 anos, 5 centímetros. Só que
nesse mesmo período, ele terá 1,5 metro de raiz. Na sua fase adulta, vamos dizer assim, ele pode chegar em torno de 40 metros de comprimento. Aliás, de altura, né? Um prédio de 12 andares. E as suas raízes vão até chegar no lençol freático. E para isso, ela vai descendo, procurando frestas, porque nas rochas, ela vai passar as rochas até encontrar água por razões óbvias, duas que eu quero citar. Né? A água, porque sabe que vai vir a seca no Líbano, sol escaldante, então não posso depender do que está no elemento externo. Então ela busca no lençol freático. E 2, a força, porque está entre as rochas, as suas raízes, a força entre as rochas, daí aquela coisa extraordinária, aquelas árvores gigantes, grossas e com uma força extraordinária. Eu quero comparar a figura paterna à figura do cedro do Líbano. Por 2 razões também. Porque o pai não é pai sozinho. Ele só é pai porque ele é concebido desde a criação divina na perspectiva da mãe. Até porque esse pai também tem uma mãe. Esse pai também teve uma mãe. E também para que ele possa ser pai, ele precisa também de uma mãe, que no caso é a sua esposa. Então, nesse período da gestação, nesse período dos primeiros 2 ou 3 anos, que a mãe exerce papel insubstituível na formação da criança, esse é o período na ideia de que, se você for comparar com o mundo da selva, com o mundo moderno, esse é o período em que, comparando com o mundo moderno, a lei brasileira diz para a mulher, olha, fique em casa para cuidar da sua criança. E no caso, não apenas o homem ou a mulher, depende aí das configurações, mas basicamente por conta da questão da amamentação e de outras coisas mais. E de próprio um desejo pessoal da mulher ou da mãe de cumprir aquele tempo com a sua criança. E na figura do modelo bíblico, do modelo tradicional, este homem vai caçar e coloca ali a caça perto da mãe crocodilo para que ela própria possa ali mastigar e alimentar o seu filho, enquanto o homem volta para caçar. Então, nessa ideia de que o homem, para ser pai, ele é pai porque existe uma figura feminina. Então, na comparação, esta raiz da profundidade, que busca o lençol freático para trazer ali a necessidade da água suprida e também das rochas, é a figura da mãe. E a força externa da altura, da madeira, a força do homem, a força do pai. Daí aquela tese, né, bíblica, não existe figura melhor se do pai ou se da mãe. Porque ambas são importantes e necessárias. Não se é possível ser pai sem a mãe, não se é possível ser mãe sem o pai. Ocorre que os problemas do tempo moderno são os problemas do pai ausente. Não aquele pai ausente porque foi trabalhar, não é desse pai. Ausente por quê? Porque ele não consegue dizer para si mesmo, para aqueles que não conseguem dizer para si mesmo, pastor, essa frase do título do seu sermão, ou da sua reflexão, não é uma frase que me traz alegria ou memória afetiva. Eu jamais desejei ser igual ao meu pai. É exatamente o contrário. Percebe que os papéis que a figura do pai que deveria ser desenvolvidos, né, foram bloqueados por uma série de circunstâncias. Então, o que torna o pai ausente não é porque ele sai para trabalhar. O que torna o pai ausente é o pai que se nega a cumprir os papéis que bíblica e socialmente um homem aprende da figura paterna. E quando há bloqueio nesses papéis, teremos também problemas dentro do nosso casamento, da nossa casa e, sobretudo, na constituição da nossa família. Eu vou chamar a sua atenção para o texto. Volte os seus olhos para lá. Eu não quero me demorar e, por isso, vamos observar
alguns papéis que o próprio texto nos sugere. No verso 5 e no verso 6. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Aqui a ideia, né, da justiça e do juízo. Nós nascemos, claro, bebês. E das 5 faculdades mentais do ser humano, 3 são extraordinariamente importantes: visão, audição e tato. Então a mãe, pelo próprio tato constante, no cuidado da primeira infância, então as imagens, os sons e as texturas que a mãe propicia para que seu filho bebê aprenda. Depois que passa a primeira infância, é o pai responsável para produzir a sequência dessas imagens, desses sons e dessas texturas. Nesse sentido, então, a ideia de justiça e a ideia também, né, de juízo é a ideia aqui aplicada à figura paterna. Como se constrói a justiça dentro de uma casa onde tem crianças? A ideia da justiça, a ideia de que a disciplina está presente e não a falta dela. Aqui a disciplina no sentido de a educação de pai e filho, a educação de crianças, mas também a educação na perspectiva da humanidade. Então você ensina o ser humano a ser humano à medida que você aplica a justiça dentro da sua própria casa. Então, quando você, pai, na figura de cumprir o seu papel sob o conceito de justiça, o conceito de justiça aqui não tem a ver com religioso, o conceito de justiça aqui tem a ver com lei. A ideia de aquilo que é o dever que cada um de nós precisa estabelecer o quanto antes. O pai que é rigoroso com o filho do outro e omisso com o seu próprio filho. É uma noção de justiça invertida, de justiça doentia. E o texto prossegue quando vai dizer a ideia de o homem ser justo e naquilo que é o princípio conceitual da sua justiça, também da prática. Sabe aquele pai que tem ótimas teorias quando se fala de justiça, mas na hora da prática ele é omisso? Então veja a importância desse filho aprender ouvindo o conceito de justiça na figura paterna, mas também de ver o seu pai sendo justo na hora da aplicação do conceito de justiça. Verso 6, não comendo carne sacrificada nos altos. Eu lembro aqui de 2 conceitos, tanto da religião, quanto o conceito da própria alimentação. Eu fico a imaginar o momento sagrado da família, o momento da mesa, das refeições. Também a simbologia do sustento físico, como esse alimento chegou sobre a mesa. Imagina você ligar o verso 6 com o verso anterior, o verso 5. Será que o seu filho criança aprendeu que a forma de trazer o alimento para sobre a sua mesa é uma forma que também precisa ser digna, justa? Por exemplo, será que a comida que chegou no seu lar, ou no lar dessa família, para nos dizer o seu ou o meu, no lar dessa família idealizada aqui no profeta Isaías, será que a comida que chegou para sustentar a vida das crianças da sua casa, ou da casa ideal aqui, veio como fruto de usura, veio como fruto de injustiça, veio como fruto de ganância, da não misericórdia estendida sobre o outro? Daí a gente não entende, ironizando, por que às vezes os nossos filhos se tornam extremamente egoístas. Talvez porque no verso 5, na prática da justiça, você pai, ou mesmo você mãe, não passou princípios importantes sobre o conceito de que é ser justo, de como se pratica a justiça, de como o mundo é para todos, de como todo ser humano precisa de sustento, de como todo ser humano precisa de justiça. E no verso 6, então, comendo carne sacrificada, o segundo momento, a segunda ideia a ideia da religião, a ideia de sair de próximo, de perto da mãe. Talvez aqui o desafio de inverter o que é realidade na nossa denominação, na IPI do Brasil, que é 60% da frequência
em média, em todas as nossas igrejas locais, são por mulheres. Se você usar a figura de Lacan, então, olha só, a figura de trazer, o papel de trazer a criança à igreja, nem seria da mãe, já que a mãe é a ideia do cuidado interno, o cuidado externo é do pai. Lembra a figura do cedro? A sustentação no lençol freático, a raiz, e que Lacan aplica isso à figura da mãe. Então a ideia do interno, a mãe que segura, a mãe que educa, a mãe que cuida, e a ideia do externo, a ideia do pai, a ideia do paidós, agogé, ou seja, quem pega na mão da criança e leva para conhecer o mundo lá fora é a figura do pai. Então, de quem seria a figura de trazer, de quem seria o papel de trazer o filho, as crianças na igreja para aprender a fé que você, pai, que você, mãe, diz ter? É a figura paterna. Na nossa denominação, mais um papel feito também pela mãe. Omissão, muitas vezes, da figura masculina, da figura paterna. Então, não comendo carne sacrificada a ídolo, nos faz pensar tanto na ideia de como chegou a comida sobre a sua casa, pai sobre os seus filhos, e no segundo momento, de como nós estamos preparando os nossos filhos para exercer também a sua fé no Deus Pai que você crê. Verso 7. Aliás, ainda, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, ainda no verso 6, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação. Aqui, aplicar a hermenêutica, a regra da hermenêutica, não faz mais sentido essa parte final, a questão da menstruação, mas na fase atual do relacionamento pós-moderno, faz de que maneira você, pai, ensina para a sua criança, para o seu filho menino e para a sua filha menina, que o corpo da mãe não pertence a você, pai, ou a você, marido. De que maneira você ensina o seu filho a tratar uma mulher? O seu filho será esposo na perspectiva do que ele vê e ouve você sendo esposo. Porque ser humano é humano por imitação e não por chip. Eu aprendi a ser esposo vendo ao meu pai, ou no meu caso, a figura da minha mãe, porque meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, e aqui fazer uma pausa. Quando o casamento é bem sucedido, ou a figura do marido é empoderar a mulher, e a figura da mulher é empoderar o marido, porque cada um não tem problema com os papéis que ela própria, como mulher, como ser humano que é, ela aprendeu e tem prazer em reproduzir esses papéis. E do mesmo modo, o homem, os papéis em que ele recebeu e que agora ele tem prazer em desenvolver esses papéis. Então, uma frase feita, quando o homem é homem, ele não tem problema com a figura feminina. Ao contrário, ele empodera a figura feminina, porque ele sabe a importância que a figura feminina exerce também na formação dos seus filhos. Pai que omite a figura feminina, é pai que tem problema com a figura feminina. E aí precisa fazer análise. Mãe, aliás, até advogados têm uma questão na lei que fala sobre isso, né? Alienação parental. Mãe que omite ou afasta a figura masculina, ou paterna, é mãe que tem problema com os papéis masculinos, os papéis femininos. Então, num casamento ideal, numa família ideal, a ideia de que a função de um não é ter ciúme da função do outro, porque cada um desenvolve o seu papel. Aprendi a ser marido, ouvindo a minha mãe, esposa, falar de sua grande paixão, que era meu pai. Aqui, testemunho pessoal. Minha mãe tem 79 anos de idade. Recentemente fui visitá-la. Toda vez que o assunto é sobre questões familiares, tem prazer de ouvi-la, porque veja que coisa curiosa. Meu pai faleceu, minha mãe tinha 30 anos e tinha 5 crianças. E o prazer da minha mãe, por ser tão apaixonada pelo marido que Deus deu para ela, o prazer da minha mãe era contar para as crianças como é que era o pai delas. Porque ele faleceu muito cedo. Então, o ideal que eu tenho de pai, Priscila,
eu aprendi de uma mulher. Então, uma mulher que não tinha problema com a figura masculina, muito bem resolvida com a figura masculina. Ela poderia muito bem fazer aquilo que na prática diz, olha, esquecer a figura masculina, tá? Porque ela não está mais aqui. Mas a minha mãe, naquela simplicidade dela, entendia, e aqui eu falo que é graça de Deus, é amor, é misericórdia, porque na simplicidade dela, o tempo todo empoderando a figura do pai, já ausente, porque morto, falecido. E depois, com os primos, os meus tios, mais velhos, contando sobre a figura do meu pai, digo para a minha própria alma que um dos motivos da vocação pastoral é porque meu pai era pregador leigo. Dava uma aula de escola dominical como poucos, como os meus tios diziam. Apaixonado pela Escritura. E a minha mãe, quando contava, chorava. Por alguma razão, eu pego aqueles papéis contados pela minha mãe e começo a me ver desejando ser tal como fora o meu pai. Então, a ideia de aprender a ser marido com a figura masculina e a figura feminina, mas sobretudo com a figura masculina, por quê? Porque os papéis foram importantes na sua formação afetiva. Quando você lembra o que o seu pai fazia com a sua mãe, o cuidado, o amor, o respeito com o corpo dela, o respeito com os desejos dela, o respeito com as necessidades dela, ali está se fabricando o papel na formação do marido. Ali se estava praticando a formação do papel do cidadão, no caso, homem. A psicanálise não anula a figura feminina, mas também masculina, quando trabalha a questão da formação e da identidade, inclusive sexual, do filho. A identidade sexual do menino e da menina, de acordo com a psicanálise, é desenvolvida pela figura paterna, pela figura masculina. Exemplo, o menino aprende a ser homem, não é porque ele tem um corpo de homem, aprende vendo os papéis desenvolvidos pelo seu próprio pai. Tanto que ele idealiza a ideia de que, olha, quando eu crescer, eu também quero ter uma mulher. Porque ele aprendeu com o seu pai, com a figura masculina, como tratar uma mulher. E a menina, se você perguntar para uma criança, é muito comum, a psicanálise trabalha isso. Uma menina de 3 anos, até 4 anos, quando começa a ter essa ideia de namoro, não namoro com 4 anos, né? Mas o ideal fantasiado dela de marido é o seu próprio pai. Se perguntar para uma criança, uma menina de 4 anos, se ela tem namorado, vai dizer, tem, quem? Meu pai. Olha que loucura. Por quê? Porque ela também, na figura feminina, ela se vê sendo tratada pelo seu próprio pai. E ela também idealiza. Percebe a importância do que é ser pai? E vou insistir, não é porque o pai trabalha fora que ele ficará omisso desses papéis. Porque esses papéis são construídos o tempo todo, inclusive pela mulher, inclusive pela mãe. Na sequência, verso 7, o pai é exemplo de resistência. No verso 7, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes. Um princípio muito jesuano, ou seja, de Jesus mesmo. Um pai convertido é um pai que crê na provisão do Senhor. É um pai que não teme a fome. É um pai que não teme o desemprego. É um pai que não teme a violência. É um pai que trabalha a sua fé e a sua confiança, esperança no Senhor nas situações do dia a dia da casa. No momento de medo, esse pai traz segurança, porque ele é temente a Deus, ele busca no Senhor a esperança, a confiança, exatamente para empoderar os seus filhos no momento de dificuldade. Um pai com um problema de fé, de confiança e de esperança, começa a buscar valores também produzidos pelo mundo.
Daí a ideia da ganância, do roubo, da injustiça, da falta de ética, da falta da moral. Porque ele transfere esses papéis para a sociedade. Ele busca na sociedade os papéis que ele precisa para suprir a sua figura como homem. Daí o adultério, daí o roubo, daí a corrupção, daí uma série de coisas. E que se a gente tem criança perto, estamos produzindo papéis que possivelmente poderão ser imitados. Ensinamos também os nossos filhos crianças a dividir. Pergunte para qualquer psicanalista ou para qualquer psicólogo a necessidade de ensinar crianças a dividir, né, professoras e professores? Ensinar crianças a dividir. Está na Escritura Sagrada há tanto tempo, quando ele fala no verso 7. Vamos terminar? No verso 8, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Aqui, de novo, a questão da administração do dinheiro dentro da família. Fazendo uma comparação, naquela ocasião, a questão da usura tinha a ver com o plantio da terra. Quando chegava lá no 5º ou no 6º ano, que uma tribo, dos primos, que viviam todos juntos, que uma tribo teve muitos problemas financeiros, porque a chuva não veio no tempo certo e tal, e ela precisava do grão para plantar, para no ano seguinte, para depois na próxima colheita, colher, pagar a quem ele emprestou e também manter o sustento da sua família. Ocorre que quando chegava naquela situação de uma tribo precisar de semente da tribo vizinha, a tribo vizinha se aproveitava da situação e dizia o seguinte: olha, tudo bem, eu vou te emprestar uma semente, mas depois você me devolve 2. Então já naquele tempo, a Escritura dizendo, olha, não se aproveite da fragilidade do outro para você aumentar a sua força. Você não precisará disso. Então também na mesa da família, na mesa da casa, junto dos filhos, a gente passa os princípios também de respeito, do cuidado, sobretudo da administração da casa. O quanto é difícil, Diego, você vai ver isso no dia a dia, já vê, mas vai ver mais ainda quando ela começar, né, andando, indo com você no shopping, com vocês, né, no shopping, no supermercado, a fase de dizer, não é não ter o dinheiro para comprar, é mesmo tendo o dinheiro, por que não comprar? Ou fase difícil de ensinar os filhos que a vida não é feito, ou não é feita, o sentido da vida não é o consumo. Até porque o ímpeto, né, do capital é fazer a gente de fato consumir. E é difícil a gente ensinar a criança o que pode, o que não pode porque não pode, o que pode porque pode e que momento que pode. Uma das tarefas mais difíceis desenvolvida pela mãe, pelo pai, pelo casal. Verso 9, andando nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Terminando, irmãos, nessa reflexão, as consequências de um pai ou de uma figura paterna que tem os seus papéis equivocados, não matematicamente sobrevirão sobre os filhos, mas estatisticamente aumenta muito. Tá? Porque na própria Escritura diz, filhos que tiveram pais horrorosos e inexplicavelmente não, pela psicologia talvez inexplicavelmente, mas por Deus não. Filhos que tiveram pais horrorosos e que foram orquídeas no meio do cerrado. Pais que eram bênçãos e tiveram filhos desastrosos. Mas não vamos contar com a estatística, com a sorte. Vamos contar com a realidade. Papéis da figura paterna bem desenvolvidos, bem desejados. Há uma chance muito grande de nossos filhos, crianças que nos veem, nos ouvem e nos tocam a ideia de afeto, há uma chance muito grande
de nossos filhos reproduzir tais papéis. O contrário é verdadeiro. O que o texto trata? Terminando, o texto trata sobre consequências de cada ser humano. Os erros que um pai comete, espiritualmente, o filho não vai responder por eles, mas socialmente sim. E a nossa sociedade do nosso tempo está mostrando isso em grau elevadíssimo. O afastamento da figura paterna dos casamentos, das famílias, das sociedades e da igreja. Então, pais, neste dia, um desafio. Trabalhe, deseje para que os seus filhos desejem ser como você é como pai. Como você é pai hoje, há uma grande chance de seu filho ser pai ou mãe no futuro. Desenvolva esse papel. Deseje ser cada dia mais um pai em que os seus filhos terão também o desejo, na ideia de reprodução de papéis, o desejo de ser pai como você é pai. Esse é um desejo e é também um desafio. Desafio difícil, porque a tendência da sociedade é sempre desconstruir papéis. Mas o nosso coração, temente a Deus, a ideia é de mantê-los vivos, porque nós acreditamos nesses papéis. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.